Muito bem, pessoal, saudações de novo. Nessa aula nós vamos ver os peixes. Então essa é uma aula bem longa. Nós vamos ver os agnatos, tem gente que classifica com eles como peixes, enfim, e os benditos dos peixes mesmo. Então, muita coisa para ver hoje, tá? Enfim, os agnatos e os peixes são os craniados aquáticos. Então nós estamos vendo agora o filo dos cordados. Então, o filo dos cordados nós já vimos que tem os urocordados, que são os tunicados ou assídeos, os cefalocordados, que são representados pelos anfioxos, está aqui. E os craniados, ou vertebrados. Está chamando aqui de vertebrado, mas a gente já tinha comentado antes que o nome mais adequado... Eita, peraí que a bolinha está complicada aqui. O nome mais adequado é craniados, né? Subfilo craniata. Porque todos têm crânio, mas nem todos têm vértebras. Então hoje nós vamos ver esse pessoal aqui, ó, que ele está chamando de peixe sem mandíbula, os peixes cartilaginosos, os ósseos, e esses aqui também são ósseos, são os que têm nadadeiras lobadas. A novidade que vai aparecer aqui, ele está dizendo que é vértebra, porque ele tá meio que compactando os agnatos, deixa eu botar aqui, agnatos, para usar só a lampreia de representante, mas tem também o peixe bruxa. Então, olha só, peixe bruxa não tem vértebra, mas o que todo mundo tem aqui, ó, a novidade evolutiva aqui, seria o crânio. Tá? Mas ainda não tem mandíbulas. As mandíbulas, elas vão aparecer com os peixes mesmo. Tá? Então, vamos vendo aqui. Esses agnatos, então, eles são animais aquáticos e sem mandíbula. Como eu disse, tem gente que classifica como peixe, tem gente que não, porque olhando o bicho, parece um peixe mesmo, né? Para todos os efeitos, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, aí vai dizer que é um peixe. O negócio deles é que eles não têm a mandíbula. Essa palavra agnato significa isso, sem mandíbula. Tá? Então as bocas deles são circulares, tá vendo aqui? Ó? Bicho grudado aqui, uma boquinha circular, sem mandíbula. E que são ou adaptados para sugar fluidos, como é o caso aqui da lampreia, que ela é um bicho que é um ectoparasita, gruda lá num peixe, por exemplo, e fica sugando sangue. Ou então raspar a superfície. Peixe bruxa, ele é necrófago. Peixe morre, ele fica lá comendo os restos lá do peixe. Bom, é bicho aquático, tem respiração branquial. Então tá aqui, ó, aqui ele está chamando de brânquias, mas são as fendas, né? Fendas branquiais, a brânquia está lá dentro. Então, respiração branquial. Eles não têm escamas, então é lisinho o corpo deles. Outra coisa, não tem nadadeiras pares, os peixes têm. As nadadeiras deles são as ímpares. Tá? Nadadeira aqui ele está chamando de barbatana. Dorsal, caudal, é aquela que só tem uma. Nadadeira par são aquelas dos peixes, que é tipo assim, aquela que é peitoral, pélvica, que tem dupla, tá? Aqui eles não têm esse tipo de nadadeira ainda. Bom, o principal excreta nitrogenado que esses animais liberam é a amônia, o NH3. A gente já tinha visto algo sobre isso antes, mas vamos dar uma revisada nesse trem. Os organismos e as células usam lá proteínas, ácidos nucleicos para fazer as coisas deles. Isso aí acaba gerando, sendo degradado a aminoácidos, bases nitrogenadas, por fim. São gerados compostos que têm grupos amina, tá? Tem aqui uma cadeia qualquer e esse NH2 aí grudado. O negócio é que esses compostos aí, em altas concentrações, eles são tóxicos, então eles precisam ser eliminados. Tem três formas de eliminar. Ou o organismo não gasta quase nada de energia para produzir e libera logo a amônia, basicamente tirar esses grupos amino aí da substância e jogar a amônia fora. Ou então o organismo vai gastar mais energia para converter essas substâncias em outras, como a ureia e o ácido úrico, que gasta mais energia. Então olha só, os organismos eles excretam primordialmente amônia, ou ureia, ou ácido úrico. O que vai determinar isso? Basicamente, onde o animal vive. Então olha só, a amônia, o NH3 aqui, ela é um composto de alta toxicidade, bem tóxico, não pode acumular, tem que jogar isso fora rápido. É solúvel em água, então não economiza água. Em resumo aqui, e gasta mais energia para produzir. Em resumo aqui é o seguinte, quem normalmente excreta amônia são animais que são aquáticos. A maioria dos peixes, os girinos dos anfíbios excretam amônia, tá? Por quê? O bicho sempre está bebendo água, então ele pode excretar muito, produzir muita urina contendo muita amônia, que é diluída na água toda.
Tanto daqui ele vai bebendo, quanto dessa água toda onde ele está. Tá? Imagina o peixe do lago lá, por exemplo. Vai excretando amônia, a amônia vai sendo diluída lá, não causa dano para ninguém. Mas ele consegue mandar embora logo, porque ele tem muita água, está sempre bebendo muita água. Tá? Então é coisa para quem vive na água. Agora no outro extremo tem o ácido úrico. Quem é que excreta primordialmente? O que vocês vão ver? Pássaros, répteis e os artrópodes. Tá? O ácido úrico, melhor dizendo, ao contrário da amônia, que é muito tóxica, é pouco tóxico, mas também é bem hidrofóbico, é pouco solúvel em água. Então isso economiza água. Tá? Agora gasta mais energia para produzir. Então gasta energia, mas economiza água. Então é coisa de animal que vive em ambiente seco, ou como nós vamos ver ainda mais para frente, em outras aulas, que tenha ovo amniótico. Bota aquele ovo lá com casca, tipo ovo de galinha. O negócio aqui é o seguinte, o composto é pouco tóxico, então ele pode ser acumulado em concentrações maiores lá no organismo, no sangue, nos fluidos. Né? Como ele é pouco solúvel em água, quando o organismo vai excretar ele excreta pouquinha água com ele, sai um negócio pastoso. Tá? Aves, por exemplo, aquele cocô de aves que elas soltam, aqueles são fezes misturadas com a urina com ácido úrico. Então joga fora pouca água para economizar, porque não tem água para caramba para ficar bebendo. Imagina um réptil do deserto. Tá? Então esses são os dois extremos. Ácido úrico, que é pouco tóxico, mas gasta mais energia para produzir e ajuda a economizar água. E a amônia, que é bem tóxico, mas gasta pouca energia para produzir e tem que beber muita água para excretar. O ureia, ele é um intermediário de ambos. Não é nem tão tóxico e nem gasta tanta energia para produzir. Quem é que excreta ureia? Mamíferos, nós. Os anfíbios adultos, que o girino excreta amônia, né? E os peixes cartilaginosos. Tá? Seria uma exceção aí entre os peixes. Em vez de excretarem amônia, eles excretam ureia. Bom, então continuando aqui com nossos agnatos, quem são? São as lampreias, que apareceu já na figura anterior, né? Que é a classe Petromizontida, e os peixes bruxa ou feiticeiros, tá? Esse nome, que é a classe Mixine, que é esse bicho aqui, meio esquisito, tá? Esse bendito desse bicho aí, ele tem uma boca que é adaptada para raspar, porque tem uma língua com um monte de dentinhos, mas ele não tem mandíbula para fechar essa boca dele, tá? Peixe bruxa, lembrando então, eles não têm vértebras e eles retêm a notocorda na fase adulta, porque não tem vértebra, então não vai fazer coluna vertebral justamente. Tá? É um bicho que produz muito muco, ele se gruda assim, ó, em alguma coisa que ele vai raspar, ele consegue dar um nó em si mesmo, inclusive. Um bicho meio esquisito, tá? Necrófago. Então aqui estão eles, o peixe bruxa, foto e desenho de novo, e a lampreia. Tá vendo aqui a boquinha circular do bicho? Ele gruda essa boca aí num peixe, aí suga, esses dentinhos furam a superfície do bicho e ele fica chupando sangue. Tá? Assim, como eu disse, parece um peixe. O peixe bruxa nem tanto, né? Um negócio meio esquisito. Mas, eis aí os agnatos. Não tem tanta coisa que precisa saber sobre eles, não. Bom, agora vamos para os peixes. Agora vai complicar um pouquinho mais. Então, os peixes é o seguinte, o que vai diferenciar, assim, a diferença primordial dos peixes para os agnatos é que os peixes são os primeiros craniados com mandíbulas. Eles são agnatos. De peixe em diante são gnatostomados. Boca com mandíbula. Boca com mandíbula. Tá? De onde que vem essa mandíbula? Vem dos arcos branquiais. Então, olha só, lembrando, os animais, deixa eu desenhar aqui, essa mesma boquinha aqui do lado. E os cordados, eles têm as fendas faringianas, que você também pode chamar de fendas branquiais, são os buracos. Agora, entre as fendas, deixa eu botar aqui, fenda, tem o arco. Então, desse arco surgem outras coisas. Inclusive, a gente viu na aula anterior, músculos que tem a ver com a mastigação e tudo mais. Tá? Então, é dos arcos que são originadas as mandíbulas. Tá? Aqui uma mandíbula de um peixe primitivo. Tá? Que está indicando aqui na figura que vem do primeiro arco branquial. Tá certo? Tá aqui, essas estruturas geram também mandíbulas. Tá? O bicho agora ele consegue abrir e fechar a boca. Então isso aí confere para ele um monte de vantagens, tanto na predação quanto na defesa. O bicho quer comer, pega essa boquinha dele e morde algum outro. Tá? Ou quer se defender? Ah, vem me pegar? É? Então toma-lhe mordida aqui. Tá? Então confere muitas vantagens. É muito melhor ter a mandíbula do que não ter. E aliás, voltando, gente, mandíbula
é esse osso aqui de baixo, tá? Deixa eu desenhar tipo uma outra caveirinha aqui. Mandíbula propriamente dita é o osso de baixo. O de cima é o maxilar, tá? Mas essa peça é articulada, né, com o de cima. Pois bem, então. Sobre classificação dos peixes, então. Os peixes, a gente pode dividir eles em dois grupos básicos. Os peixes com esqueleto cartilaginoso, que são os condricties, é isso que essa palavra significa, peixes cartilaginosos, e os peixes com esqueleto ósseo, tá? Que são os osteictes. Então, olha só, aqui nesse cladograminha ele está mostrando aqui os agnatos. Aqui teria, né, surgido lá no passado distante o crânio, todos são craneados, né? Aqui surge a mandíbula, tá? Então todo mundo aqui tem mandíbula. E aqui, ó, nos peixes com esqueleto ósseo, surge justamente o esqueleto ósseo. Tanto os agnatos quanto os peixes cartilaginosos têm esqueleto cartilaginoso, tá? Mas peixe ósseo, obviamente, tem um esqueleto ósseo. É mais resistente. Tá? Apesar de que a gente fala assim, cartilaginoso, você às vezes pensa que é molinho, igual aquela cartilagem da tua orelha, mas não é não. Tubarão mesmo, a cartilagem dele é calcificada. Então tá aqui condrictes, peixes cartilaginosos. Nos peixes ósseos você ainda divide em dois grupos. Os peixes com nadadeiras lobadas ou carnosas, que são Sarcopterige, a maioria está extinta hoje. Tem ainda hoje esse selacanto, eu adoro esse bicho. Então você vê aqui ó, na nadadeira caudal, tipo assim, tem um pedaço mais carnoso. Então aqui tem músculo, tem ossinhos, tá? Aqui ó, que dá para você ver direitinho. Tá certo? Nesse grupo aqui dos peixes de nadadeira lobada, os Sarcopterige, tem também os peixes pulmonados, tá? Então os peixes pulmonados também se classificam como peixe de nadadeira roubada. Roubada não, né? Lobada. E a maioria dos peixes são esses aqui, ó, Actinopterige, os peixes de nadadeiras raiadas. É a nadadeira que só tem os raiozinhos. Os raiozinhos ósseos. Não tem aquele pedaço de carne, não. É um microcotoco. Tá? Então são a maioria dos peixes. Então vamos vendo aqui. Eu vou fazer primeiro, tipo como se fosse uma classificação, vendo as coisas principais de cada classe, tá? E aí depois a gente vê os negócios que valem para todos os peixes, inclusive alguns até para os agnatos. Então primeiro vamos ver os cartilaginosos. Condricties, peixes com esqueleto cartilaginoso. Então quem são? São os tubarões, um bicho que todo mundo gosta, eu odeio, não quero estar na água com eles. As raias, tem gente que chama de arraia também. Pega o tubarão, achata um bocado, tira aqueles dentes lá, você tem uma arraia. E elas têm ferrões também, né? E essas tais quimeras, ou peixes coelho. Também são peixes cartilaginosos. A boca dele, coisas sobre classificação, tá, gente? Identificação que às vezes cai em prova. A boca deles é ventral. Observa aqui, ó. Deixa eu desenhar de novo aqui. Tipo uma cabecinha de tubarão. A boca dele não fica assim, ó. Nossa, ficou horrível, mas enfim. A boca dele não é para frente. Tá? Essa daqui é a boca anterior. A boca deles é ventral, é tipo apontada para baixo, tá? Não fica aqui, a boca fica aqui. Então é boca ventral, aqui na quimera você vê também, tá? Eles excretam primordialmente ureia, ao contrário do que se esperaria, porque a bicho aquático você espera que fosse excretar primordialmente amônio, mas eles excretam a ureia. Agora por quê? Tem um motivo. É porque eles controlam a osmolaridade acumulando ureia no sangue. Pera aí, o que é osmolaridade? Esse negócio de controle da osmolaridade é o seguinte, o animal ele não pode ficar nem, em resumo, tá? Nem muito hipertônico, nem muito hipotônico em relação ao meio que ele está. Tá? Ele tem que tentar manter as condições dele num estado fisiológico favorável para a ocorrência das reações enzimáticas, mas não pode ficar nem muito hipertônico, nem muito hipotônico. Então ele controla, tá, a concentração de solutos nos fluidos dele, no sangue, tá, com alguma coisa. No caso aqui, os peixes cartilaginosos, o que eles fazem é acumular ureia, que é um soluto, no sangue, para não ficar nem muito hipotônico, nem muito hipertônico. Tá certo? Então é por isso que eles já aproveitam e excretam a ureia logo.
Pois bem, o que mais que tem de característica que é coisa de peixe cartilaginoso? Essa tal de válvula espiral. Meu Deus do céu, o que é válvula espiral? Então aqui no desenho você vê o intestino do bicho, ó. O intestino dele tá assim. No intestino tem uma espécie de dobra, uma aba que faz um caminho meio espiralado, assim, por isso chama de válvula espiral mesmo. Isso aí é para quê? Para que o bolo alimentar, quando passa pelo intestino, não passe direto. Ele passa assim, ó, girando. Tá? Aqui você vê a foto mesmo do negócio. Então o que isso faz? Faz com que o alimento fique mais tempo no intestino, tá certo? E isso aí aumenta a eficiência na absorção dos nutrientes. Tá certo? Então é uma vantagem. Tem uns outros negócios aqui nessa figura de interesse, por exemplo. Aqui no bulbo olfatório está por aqui o nariz e aqui o bulbo olfatório. Detalhe, para peixes cartilaginosos e a maioria dos ossos, a narina não faz conexão com faringe nem nada. Tipo assim, não tem conexão. Inclusive porque o bicho não tem pulmão, né? Não tem conexão das estruturas que sentem olfato com estruturas respiratórias, tá? É como se fosse uma narina de fundo cego, só para detectar substâncias na água mesmo. Bom, vamos lá. Outra coisa bem de peixe cartilaginoso mesmo, ampolas de Lorenzini. Essas ampolas são as estruturas que elas ficam concentradas na região do focinho. Tá aqui o pedaço do focinho, do tubarãozinho, tá? Então tem uns pontinhos, uns buraquinhos, não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Certo? Um monte de pontinhos que tem estruturas que são adaptadas para detectar campos elétricos na água. Campos elétricos são gerados por outros organismos, tá? Uma presa, por exemplo. Então é assim que eles detectam presas. Então cada buraquinho desse aí tem um gel condutivo e umas células receptoras que vão mandar informações para o neurônio sensorial. Aí o tubarão sabe para que sentido que ele vai nadar com o objetivo de encontrar alguma presa. Tá? Então o objetivo principal mesmo é esse, é detectar presas. Outra coisa, você imagina você na água. Se você parar de bater os braços e pernas, mesmo que você enche o pulmão todo, você vai afundar. Então os peixes, mesmo sendo aquáticos, eles têm que controlar a flutuabilidade deles. Tipo, gasta energia para ficar nadando para cima, né? Se ele ficar parado, ele afunda, mas nadar para cima gasta energia. Então, como que os peixes cartilaginosos fazem isso? Eles acumulam óleos no fígado. O óleo faz o quê? Diminui a densidade do animal. Nessa figura você está vendo que esse aqui tem um hiperfígado, tá? Geralmente o fígado dos peixes cartilaginosos é bem grande, mas esse aqui é porque apelaram, já vou mostrar logo um bem grande nessa espécie de tubarão aqui. Então aqui o tamanho do fígado do bicho. Esse fígado acumula um monte de óleos, tá? Que diminui a densidade dele e fica mais fácil para ele subir na coluna de água. Inclusive, esses óleos aí, eles também são vendidos em cápsulas de suplemento, porque diz que tem propriedades antitumorais. Aí já é aquele tipo de coisa que é mais assim, não tem tanta comprovação, mas vende por aí, né? Outra coisa, sobre o tipo de escama, eu não me preocuparia tanto com isso não, mas enfim. Os peixes cartilaginosos, eles possuem escamas do tipo placoide. Só vou falar esse nome de escama, tá? E a origem é tanto da epiderme quanto da derme. O que interessa saber aqui? Ó? Essas escamas, elas têm uma estrutura. Se você passar a mão no tubarão, por exemplo, você vai sentir que ele é tipo uma lixinha, tá? Ele não é lisinho, não. O negócio aqui dessa escama é o seguinte, ela tem uma estrutura que é similar à estrutura dos dentes, tanto nossos quanto deles mesmo. Tá? Então os dentes são escamas modificadas. Ou você pode dizer que ambos têm a mesma estrutura. Porque a parte externa é um esmalte, ou enamel em inglês, né? Uma dentina. E aqui para o interior uma polpa, que é vascularizada e tudo mais. Aqui na figura daria para ver melhor, tá? Pronto, a estrutura é a parte da derme e da epiderme, esse tipo de escama aí. Só para você saber que tem a mesma estrutura dos dentes, são dentes modificados. Ou os dentes são escamas modificadas, enfim. Bom, vamos agora para os peixes ósseos, que são dois tipos, como a gente viu. Os peixes de nadadeira raiada, que é a maioria, esses peixinhos assim, que tem essa carinha aqui, ó, nadadeirazinha raiada. Nadadeiras impares eles têm, né? Eu lembro que a guinato não tem. E os peixes de nadadeiras lobadas, que são Sarcopterygia. Aí a maioria desses aqui já está extinta. Tem o selacanto hoje em dia e tem umas poucas espécies de peixes pulmonados. Esse aqui é um peixe pulmonado australiano. Você vê aqui na nadadeira dele, não tem só o cotoco. Na verdade é meio que um cotoco mesmo. Mas o do ósseo é um microcotoco.
Tá? Então você vê aqui que tem a nadadeira e ela pode ter raios também, tá? Mas não como o dos peixes de nadadeiras raiadas mesmo. Tá? Esses pulmonados aqui, na verdade, os Sarcopterige, se acredita que sejam os ancestrais dos tetrápodes, que são os animais que têm membros, né, anfíbios em diante. Nadadeira não conta como membro, tá? Pois bem, então, sobre características deles. Excretam amônia, que é o esperado do organismo aquático. Então, lembra que cartilaginoso excreta ureia. A boca ela é anterior ou frontal, ó, tá vendo? O bicho está de frente, a boca está aberta aqui para frente. Compara com a boca do tubarão, ó. A boca é mais ela é para baixo aqui, ela é ventral. Ela não está aqui, bem na ponta do focinho, tá? Tem escamas dérmicas de vários tipos, mas enfim, só botei aqui escrito porque eu falei da escama placoide lá dos cartilaginosos. Uma característica bem típica assim, para você diferenciar peixe ósseo de peixe cartilaginoso. As brânquias deles estão cobertas por essa placa aqui, ó, que é o opérculo. Uma placa óssea, diga-se de passagem. As brânquias estão aqui embaixo, tá? Brânquias são essas estruturas filamentosas aí, bem vascularizadas, que servem para permitir as trocas gasosas. Bom, vocês viram que a flutuabilidade, o peixe cartilaginoso controla acumulando óleo no fígado. Os osteíctes não, os peixes ósseos não. Eles controlam como? Eles têm uma bexiga natatória, tá? Que é um balãozinho mesmo. É uma bolsa que tem associação com vasos sanguíneos que consegue se encher de gases. Tá? Ele quer diminuir a densidade, ele enche a bexiga natatória de gases. Quer diminuir, ele esvazia a bexiga natatória. Você acredita que uma bolsa ancestral gerou as bexigas natatórias e os pulmões dos peixes pulmonares e outros animais, né, que vieram depois. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Os cartilaginosos, a gente viu que eles controlam a osmolaridade acumulando ureia no sangue. Para os peixes ósseos é um pouquinho mais complicado. Eles controlam primordialmente bombeando sais nas brânquias, ou íons, né? Como isso aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem um peixe de água doce e um peixe de água salgada ali do lado. Então, aqui para o peixe de água doce. O peixe de água doce, ele tem concentração de solutos maior do que a água doce. Ele é hipertônico em relação à água doce. A água doce é o meio hipotônico. Então, o que acontece? Pelas brânquias, eles tendem a perder íons, tá? Eles perdem íons por difusão, que é transporte passivo. Aí, no caso, era difusão facilitada que vocês viram ano passado, tá? Porque na difusão, que é transporte passivo, o soluto vai passar do meio com maior concentração para o meio de menor concentração, na tendência de tentar igualar as concentrações entre os dois meios. Então, ele perde sais por difusão. Por conta disso, o que ele tem que fazer? Ele tem que bombear, tá? Então, faz transporte ativo. Gasta energia que é fornecida pelo ATP, né? Para bombear sais nas brânquias de volta para o organismo dele, para ele não perder em excesso. Tá certo? Também consegue fazer eliminar um volume alto de urina, porque ele está absorvendo água também direto, já que ele é o hipertônico, absorve água por osmose. No caso do peixe de água salgada, é o contrário. O peixe é hipotônico e a água salgada é hipertônica. Então, o que acontece é, o peixe não perde sais, ele ganha por difusão, tá? Muitos sais. Então ele tem que fazer o quê? Tem que eliminar o excesso por transporte ativo, tem que bombear o excesso, tá? É ao contrário da situação do peixe de água doce. Então assim, bombeando os sais, eles controlam a osmolaridade deles. Quase acabando, tá, gente? Sobre respiração. Os peixes, agora para coisas de peixes em geral, e vale também para os agnatos aqui. A respiração deles é branquial, agnatos e peixes, né? O que é a brânquia? Eu tinha até comentado, né? Estrutura filamentosa com muito vaso sanguíneo, onde ocorrem as trocas gasosas. Essas coisas vermelhinhas aqui que ele está chamando de BR ali. Então tem muito vaso sanguíneo, que permite a entrada do oxigênio e a saída do CO2 que vai embora pela água, tá? Uma coisa importantíssima, que esse princípio aqui ele acaba aparecendo em outras coisas de biologia. Essas trocas gasosas nas brânquias, elas empregam um sistema contracorrente para aumentar a eficiência. O que é isso? Então, olha só. Esse aqui é o concorrente. É tipo... Bom, enfim, né? É o seguinte, nesse primeiro, que não é o que os peixes usam, o sangue flui no mesmo sentido que a água, que passa pelas brânquias. Tá? Deixa eu desenhar tipo um peixinho aqui com a boca aberta. Está ali o opérculo, aqui a brânquia. Então a água vai nesse sentido. Aí vamos supor, o sangue aqui nas brânquias correria no mesmo sentido.
Tá? Aqui no caso da figura, da esquerda para a direita. O que acontece nesse caso é o seguinte. A água que chega lá nas brânquias está com a saturação alta de oxigênio. Vamos dizer que aqui no começo esteja 80%. E o sangue que chega nas brânquias está com a saturação baixa. Vamos pegar só a parte de cima aqui, tá? 20%, porque de baixo é igual. Então, beleza. Sendo assim, o oxigênio passa por difusão da água para as brânquias. Vai passando. Até que acontece o seguinte, chega num ponto em que a saturação de oxigênio, tanto na água quanto nas brânquias, a concentração, né, digamos assim, de oxigênio, fica igual. Nesse ponto que fica igual, o que acontece? A quantidade de O2 que vai da água para as brânquias é igual à quantidade que vai das brânquias para a água. Tá? Então, olha só, esse pedaço todinho aqui, ó, de vaso sanguíneo nas brânquias, não é aproveitado. Tá? Não aproveita para trocas gasosas. Então, esse modelo, essa disposição não é muito eficiente. O que é eficiente é esse aqui, é o contracorrente. Então, você está vendo aqui ó, que o sangue, pega só o de cima aqui. O sangue vai num sentido e a água no outro sentido. Então, olha só. A água que chega, tá aqui, ó. Botou 100 aqui, mas eu acho que na verdade ele queria ter botado 80. Então, vamos aqui, ó, para o 80. A água que chega nas brânquias está lá com 80% da saturação de oxigênio. Então, assim, vai chegando, vai transferindo oxigênio por difusão para o sangue. O sangue que chega com baixa concentração de oxigênio. Está aqui, ó, 20%. Aí lá no final, na medida que ele vai recebendo oxigênio, é que vai aumentando. Passou de 20% para 75%. Às vezes bota 80% e 100%, enfim. Tá? Vai subindo. Mas o que a gente vê no sistema contracorrente é o seguinte. Em toda a extensão aqui, ó, desse vaso sanguíneo, a saturação de oxigênio no sangue é menor do que na água. Tanto no comecinho, de onde a água chega, quanto no final, onde a água já está indo embora. Então aqui, ó, 75 e 70, 70 e 65, 65 e 60. Então o que acontece? Durante toda a extensão dos vasos sanguíneos aqui nessas lamelas das brânquias, a saturação de oxigênio na água está maior, então o oxigênio passa da água para o sangue do bicho. Tá certo? Então isso aí faz com que toda essa região seja aproveitada. É muito melhor. Tá? O O2 é absorvido na extensão toda. Por isso que usa isso aí. Usa isso aí também para troca de calor e tudo mais. Bom, sobre a linha lateral. Vocês veem que muito peixe tem esse tracinho, esse risco aqui do lado deles, né? Isso é a linha lateral. É como se fosse uma espécie de uma audição na água, vamos dizer assim, tá? Porque essa linha lateral, ela serve para quê? Serve para detectar vibrações na água. Vibração que poderia ser um peixe grande chegando para pegar um peixe maior, ou então um peixe menor fugindo, tá certo? E o outro grande tem que pegar. Então o que acontece? Nessa linha, o que acontece? Aqui está a superfície do peixe, tá? Tá aqui pele. Tem uns buraquinhos por onde entra a água, ó. Entra água aqui nesses canais, é um canal da linha lateral. Deixa eu botar aqui, canal, botar LE. Canal da linha lateral. Entra água por aqui, mas essa água que entra, ela entra e vibra. Tá? Vibra o quê? Essas estruturas aqui, ó, que são chamadas de neuromastos, que estão ligadas com nervos. Nesse neuromasto tem uma cúpula. Dentro dessa cúpula tem células sensoriais que têm pelos sensoriais. Quando a água passa lá e vibra esses pelos sensoriais que mandam informações para os nervos. Aí o peixe sabe para onde vai. Imagina o peixe visto de cima. Estava desenhando um esbocinho aqui bem simples. Se a vibração vier nesse sentido, a linha lateral vai captar, aí vai fazer com que se contraia os músculos desse lado. Esse movimento é involuntário. Contraindo os músculos desse lado, o peixe já faz esse movimento aqui, ó. E já sai nadando para ir embora. Faz conta que é o peixe visto de cima, bem peba isso aqui. Tá? Mas a ideia da linha lateral é esse aí. Tá? Vamos supor que seja um bichão grandão chegando para pegar ele, e ele consegue fugir por causa disso. Sobre a circulação dos peixes, então. Acho que não, ainda tem reprodução. Vixe. Sobre a circulação dos peixes, então. Isso aqui é importante, vocês vão ter que comparar a circulação de vários grupos de animais craniados. Então, olha só, a circulação deles sempre vai ser fechada, só quem tem circulação aberta nos craniados eram os orocordados, né? Agora, o coração ele tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Observa aqui na figura, tá? Do coração do peixinho. Ele tem um seio venoso, mas enfim. Aí tem um átrio
O átrio contrai e bombeia o sangue para o ventrículo. Você está vendo que a parede do ventrículo é mais grossa, tem mais musculatura. Aí o ventrículo contrai, o sangue vai para esse cone arterial aqui e aí vai circular. Mas enfim, coração com duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Então olha só, esse coração está conectado por meio de um monte de vasos sanguíneos. As brânquias, tá certo? E se ramifica pelo corpo todo. Tá? Tem aqui um monte de capilares sistêmicos. Pois bem, então a circulação é fechada, só botei isso aqui para lembrar do conceito, tá? A partir daí agora eu não vou ficar botando não. Então é fechada porque o fluido, nesse caso aqui é o sangue, só circula no interior de vasos, que aqui no caso são os vasos sanguíneos. Não cai em cavidades chamadas hemocelos, né? Que vocês já tinham visto antes aí. Agora aqui sim, ó. A circulação dos peixes ela é simples. O que significa isso? O sangue passa só uma vez pelo coração a cada ciclo. Então olha só, o ciclo é só essa volta aqui que o sangue faz, tá? Está no sentido anti-horário aqui. Então só passa uma vez por ciclo. Chega no coração, vai para as brânquias, passa pelo corpo, volta para o coração. Acabou. Só passa uma vez. Quem tem pulmão tem circulação dupla. Quem não tem, tem circulação simples. Então só os peixes aqui, nos craniados, é que vão ter circulação do tipo simples. Eita, professor, mas você falou agora há pouco que tem peixe pulmonado. Pois é. Aí os peixes pulmonares vão ter uma circulação diferente. Mas aqui nós estamos pegando o geral para os peixes, tá bom? Quem tem pulmão tem circulação do tipo dupla. Que aí nós vamos ver depois na aula dos anfíbios. Outra coisa, a circulação dos peixes ela é completa. O que significa isso? Lá no coração não se mistura o sangue rico em oxigênio, que é o arterial, digamos assim, com o sangue pobre em oxigênio, que é o venoso. Tá? Então não tem mistura de sangue. Para os outros grupos, anfíbios e répteis, tem. Tá? Então a gente vai vendo aos pouquinhos isso aí. Mas como é que funciona então a circulação? O sangue que chega no coração do peixe, está pintado de azul, é o sangue rico em CO2, seria o venoso. Veia é o que leva o sangue para o coração. Então o coração fala venha, venha, venha. Tá? Então o sangue chega no coração por veias, venha. Chega lá esse sangue pobre em oxigênio, no átrio, no ventrículo, o ventrículo bombeia esse sangue, o sangue vai lá para as brânquias. Nas brânquias, ele recebe oxigênio e libera CO2, tá? E a galera pinta de vermelho, né? O sangue rico em oxigênio, o arterial. Então esse sangue rico em oxigênio vai circulando pelo corpo, no corpo vai deixando o oxigênio e captando CO2, aí ele se torna um sangue pobre em CO2 e volta para o coração. E assim fica o ciclo. É um tipo de circulação bem simples, tá? Pois bem, sobre reprodução, aqui nós vamos ver um monte de outras coisas, mas não se preocupe, eu não me preocuparia muito com reprodução, não. Mas é só para a gente ver algumas coisas pela mesma uma vez. Então, peixes. Pode admitir que todos sejam dióicos, tem o macho e a fêmea, vamos fazer de conta que esse é o macho, e essa é a fêmea. A maioria dos peixes, tá? A maioria, porque a maioria, no caso, nós estamos pensando em actinopterídeos, os peixes ósseos com nadadeira raiada. Como é dióico, tem fertilização cruzada. Tá? O macho produz gametas, a fêmea também, se encontram, geram esses ovos aí, e onde dos ovos se desenvolvem os embriões que depois eclodem dos ovos. Para a maioria dos peixes, a fertilização é externa, mas pode ter interna também, a gente já vai ver exemplo, tá? Ou seja, o macho e a fêmea liberam os gametas lá na água, e eles se encontram. O desenvolvimento para a maioria dos peixes é indireto, tem um estágio larval, que é o alevino, olha ele aqui, ó. Tá certo? Mas tem peixe com desenvolvimento direto, que nasce o adulto mirim, né? E a maioria dos peixes são ovíparos, então. Eita, perdão. São ovíparos. O bicho, né, o ovo se desenvolve fora do corpo da mãe. Mas também tem peixe que é ovo-ovivíparo, que bota como se botasse um ovo dentro do corpo da mãe. O ovo fica dentro do corpo da mãe e eclode lá. Ou então, eita, poxa, vivíparo, que não tem ovo. Tá? Já nasce o peixinho. Então, olha só, para constar. A maioria dos peixes tem fertilização externa, mas, por exemplo, tubarões têm fertilização interna. Como é que você diferencia o macho da fêmea? O macho, esse aqui, e essa é a fêmea, ele tem lá nas nadadeiras pélvicas umas estruturas aqui, uns prolongamentos que chamam de clasper. Tá? Que é um prolongamento da nadadeira que tem uma espécie de concavidade. Isso aqui ele introduz na cloaca da fêmea. Cloaca é uma abertura por onde sai fezes, urina e gametas. Tá? Uma abertura multifuncional. Então ele introduz esses claspers na cloaca da fêmea e o esperma do macho escorre
por esses claspers lá para o interior da fêmea, tá? Então é fertilização interna, nesse caso aqui. Então, assim, a maioria dos peixes tem desenvolvimento indireto, tem larva, que só botei para mostrar aqui a larvinha se desenvolvendo e tal. Mas tem uns que tem desenvolvimento direto. Então, por exemplo, peixe palhaço, o Nemo, ele tem desenvolvimento direto, tá? Você viu no desenho. E muitos tubarões também, né? Aliás, a maioria. Você vê aqui o cara segurando um tubarão martelo mirim, tomara que não morda ele. A maioria dos peixes é ovíparo, mas tem também aqueles que são ovovivíparos, esses aqui de aquário, Pescília, né? Que é guppy, molinésia. Esses peixes aí, eles são ovovivíparos e vários cartilaginosos são vivíparos. Você olha aqui o tubarãozinho, olha só, ele tem uma placenta e tem um cordão umbilical. Então o bicho é vivíparo, sai lá da barriga da tubarão desse jeitinho aí. É o adulto mirim. Então, pessoal, é isso aí. Muita coisa nessa aula de peixes, mas nas outras tem menos, tá? Não se preocupe muito não. Falou, valeu e até a próxima.